compartilhar uma palavra com você. Coloca por favor aí, Pedrão. Sobre o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele é a chave para a aceleração. Às vezes, você ouviu falar em aceleração, em prosperar, né? Em construir tantas coisas, em edificar. Mas às vezes, assim como eu, primeira impressão que você teve foi que, rapaz, agora eu vou ter que trabalhar o dobro. Agora eu vou ter que correr ainda mais do que eu corro. Minha vida já é corrida, né? Agora eu vou ter que, meu Deus, como é que vai ser isso, né? E eu quero te falar que você não vai ter, no sentido de fazer coisas de um número maior, para que haja desequilíbrio na sua vida, na sua mente, ansiedade, e esse tanto de coisa que gera, né, essa correria louca aí do mundo lá fora, nenhuma. Diga para o seu irmão, é o Espírito Santo que vai acelerar a sua vida. É o Espírito Santo, querido. Isso é muito claro. Agora, depois de um segundo encontro com essa palavra, sabe, uma segunda exposição ao que Deus está fazendo, não só aqui na nossa igreja, mas em todos os lugares, nesse último momento, né, que nós estamos vivendo, nesse último período antes do arrebatamento, a igreja da última hora somos nós, e nós percebemos que o Espírito Santo, ele é a chave. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele já estava no início, não é algo só para esse momento, é algo que é desde o princípio. A Bíblia fala, no princípio Deus criou os céus e terra, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Presta atenção, segura aí por favor, Pedro, tira não. Enquanto não tem Espírito, querido, tem presença do mal, é assim ou não é? Quando não tem presença de Deus, tem presença de alguma coisa esquisita. Por isso que não tem como dois senhores habitarem na mesma casa. Às vezes, quando nós trabalhamos com libertação, né, nós percebemos isso de maneira muito fácil. Aquilo que você vê, às vezes os irmãos chegam, olha, o fulano de tal está vendo um espírito, está vendo passos na casa. Geralmente o que você vê é o que habita em você. E a gente vai começar a cavar, e vai lá orar com a pessoa, de repente manifesta, mas aí ele não permite que o Espírito Santo entre, aí a casa fica vazia, e quando a casa está vazia, qualquer espírito habita nela, né? É uma casa rodoviária, e a Bíblia fala que, no versículo 2, no final aqui ele fala, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Glória a Deus, queridos. E aí vem o Espírito de Deus. Nos versículos em diante, você vai perceber que aí começa a acontecer as coisas. Então diga para o seu irmão, as coisas vão acontecer na sua vida depois que o Espírito vier. Glória a Deus, queridos. Quantos tem o Espírito de Deus? Diga glória a Deus. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Aleluia, queridos. Depois que o Espírito vem, o Espírito de Deus veio, aí as coisas começaram a ficar mais bonitas. Veio a fauna, né? Veio tudo que você já conhece. Olha o que diz também Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criou para ser um caos. Presta atenção nisso. Deus não criou, Deus não tem prazer de ver pessoas secas, pessoas sofrendo, pessoas oprimidas. Ele fala no final aqui da passagem que Ele os criou, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém, queridos? O profeta Isaías aqui declarando que Ele criou a terra e os seus seres viventes ali, nós como portadores do Espírito de Deus, para que nós sejamos casa, habitação dEle. Toda criação, ela é uma expressão do Criador. Se você olhar, por exemplo, uma construção, você vai ver que tem a assinatura ali do engenheiro, é ou não é? Ali tem lá a obra do fulano de tal, construída e tal. Se você olhar ali para um projeto ali, de TI, de marketing, de o que for, você vai ver que o Criador, o que Ele criou, tem a ver com o Criador, tem a ver com a forma que Ele queria que fosse feito. E a forma com que Deus nos fez, foi que nós tivéssemos um relacionamento com o Espírito Santo. Está me entendendo? Sim ou não? Isso é muito sério. Talvez isso é bem simples, né?
a gente pregar e ouvir, mas não é tão simples de nós executarmos isso às vezes, dependendo da situação que a gente se encontra. Não é tão fácil assim, dependendo da circunstância que eu estou vivendo. E Deus aqui, ele havia acabado de criar a terra, mas a gente vê aqui que depois que a expressão dele, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele é vindo, ele é derramado sobre a terra e posteriormente sobre o homem, as coisas começam a mudar. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a primeira aparição, a primeira menção do Espírito Santo na Bíblia é essa, que o Espírito sempre foi dado nos inícios. Então eu posso afirmar que ele é a chave para trazer mudança no meu interior e aquilo que está ao meu redor. Está me entendendo? Tem alguma coisa na sua vida que você quer acelerar? Sim ou não? Você precisa do Espírito Santo para isso, amém? É meu casamento que precisa Você precisa do Espírito Santo, querido. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Você talvez, até assim como eu, entendeu um pouco diferente. Discipulador, pastor, liderança não muda seu casamento, amém? Pode dizer amém, né? O que muda é o Espírito Santo, querido. Não que o discipulado não tenha valor, ele tem o devido valor, mas às vezes, alguns irmãos, às vezes, eles depositam essa expectativa em alguém. Não, se eu for cuidado pela irmã Glaucia, né, dentro do discipulado dela ali, da célula dela, pelo irmão Newton, né, que fez a oferta aqui muito preciosa aqui, aí eu vou crescer. Não, aí se for pelo o pastor Isaac, pastor Gilberto, aí sim, sabe? Querido, não faz sentido, isso não é bíblico. Então, é o Espírito Santo. É lógico que nós temos o poder de influenciar, né, de impactar, da unção ali que vem sobre nós, mas tudo isso, se você parar para pensar, no final é o Espírito Santo que transforma, é ou não é, querido? No final é o Espírito Santo. Para com isso, sabe? Não tem uma ferramenta legal, nova. Por isso que às vezes algumas pessoas perguntam, né? O que vocês estão fazendo lá? Está tão legal o movimento da T29, lá da cela do pastor tal, do fulano tal. O que vocês estão fazendo de novo? É o Espírito Santo que está movendo, só isso, querido. Não, beleza, eu sei que é o Espírito Santo, mas me conta, o que é que estão fazendo? Você vê que ele não crê que é o Espírito Santo. Ele não crê que é a graça, porque por isso que a graça ela é tão perseguida por algumas pessoas das igrejas, alguns irmãos de outras igrejas, porque ela tira toda a glória do homem, está toda a glória para o Espírito Santo, querido. Não tem nada de nós, não faz sentido ser de mim, ou do pastor fulano de tal, é do Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que se a gente entende que a chave que age na terra é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e é com ele que o nosso relacionamento mais íntimo com o Senhor vai crescer e vai prosperar todos os nossos caminhos, é através dele. Você sabe, querido, que a gente, em diversas circunstâncias, a gente quer procurar alguma coisa para se apegar durante a caminhada cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você: não caia em estratégias do inimigo, confiando em expectativas em pessoas, em lideranças, em ferramentas ministeriais, em 4 passos para aquilo, 7 chaves da prosperidade. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, é útil, dependendo do filtro que você fizer, do que é natural, espiritual, do que é gestão e do que é mover de Deus. Mas presta atenção numa coisa, não estou aqui eliminando o conhecimento natural, mas o Espírito Santo tem poder de prosperar um analfabeto. Você crê nisso ou não? É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder de usar e levantar o ministério de alguém que gagueja e treme quando sobe aqui em cima. Você crê nisso? Está na Bíblia aí. Vários apóstolos que mal sabiam falar, se tremia na timidez. Então por isso, quando eu estou numa cela, que eu vejo alguém falar assim: mas eu sou tão tímida. Já ouviu alguém assim? Eu sou tão tímido. Eu falei: ei, só precisa do toque do Espírito Santo, querido, não preocupa não. Só precisa do toque do Espírito Santo. Não precisamos da força própria, do intelecto, do que o homem admira. Então a primeira coisa que eu queria falar para você, repita comigo: a presença de Deus foi a primeira coisa que Deus me deu. Quando Deus criou Adão e Eva ali, primeiro criou Adão,
Qual foi a primeira coisa que Deus deu a Adão? Foi Eva, não. Foi a presença dele, querido, amém? É por isso que às vezes, nós maridos, né? Quando o negócio não está legal, a gente tem que correr para a presença de Deus, porque nem a nossa Eva resolve, amém, queridos? E vice-versa. É melhor você fugir um pouquinho da Eva, esperar um pouco, né? Para voltar à presença dela. Você vai primeiro para a presença do Senhor, querido. E aí Ele vai começar a te mostrar, né? Ele vai começar a te revelar coisas que você precisa fazer, crer, se posicionar. Então, quando Deus coloca ali Adão no jardim, a mulher não foi a primeira coisa que Adão recebeu, foi a presença de Deus pelo seu espírito. E a Bíblia fala que o Senhor se encontrava com ele ali, e tinha um relacionamento com ele, e o homem, então, ele foi programado para viver nesse ambiente de presença, querido, com Deus. E hoje, a presença que nós temos, representativa aqui de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quantos sentem o Espírito Santo neste lugar? Diga amém. Então o Espírito Santo não é só um sentimento, um arrupio na pele, faz parte, também é manifestações da presença dele, mas o Espírito Santo, ele é um amigo fiel, amém, queridos? Eu me lembro que no ano passado, quando eu perdi meu pai, eu estava num momento muito triste, né? Olhava para um lado, pessoas chorando, para outro lado, Deus, nós oramos tanto, sabe, tantas igrejas oraram pelo meu pai, eu estava inconformado dentro de mim, eu não falava para ninguém, nem mesmo meu discipulador. Tem coisas que é você e o Espírito Santo, amém ou não? Você sabe disso. E aí, queridos, eu percebi com o decorrer dos dias, alguns podem dar honra à psicologia, né? Outros escolhem dar honra ao tempo, não, é porque o tempo cura, vai nessa, está cheio de consultório aí, um monte de gente com 10 anos atrás com problemas de cura da alma, né? Cura interior, por aí vai, porque não consegue, por quê? Porque não deixa o Espírito Santo fluir. Mas com o passar dos dias, eu vi o Espírito Santo cuidando de mim, da minha casa, da minha família, amém? E de repente, poucos dias, poucos momentos, a gente começou a voltar a sorrir, a gente começou a lembrar, a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Que nós nos veremos no grande dia de volta, que Ele está no lugar melhor do que nós. E algumas pessoas, alguns familiares, eu tenho alguns familiares em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, né? Nós moramos lá há mais de 10 anos, em Foz do Iguaçu. Outros familiares na Bahia, né? Não sei se você sabe, mas eu sou baiano, né? Nasci e fui embora, só fui registrar o RG lá, né? Eu sou baiano do Paraguai, o pessoal chama, né? Porque eu fui criado lá na fronteira do Foz do Iguaçu com o Paraguai. Então, olha só, eles começaram a questionar a nossa alegria. Olha para você, que loucura. Oh, vocês perderam, o pai de vocês estão aí, fazendo comunhão, comendo carne, adorando o Senhor. No dia que, antes de ir para o velório, um grande parte dos irmãos estavam lá conosco, lá na casa da minha mãe, nós estávamos adorando o Senhor, amém, queridos? Oh Deus, o Senhor me deu 60 anos de um pai presente, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, quem tem poder de fazer isso? Não faz sentido ser de mim, não faz sentido, foi um livro que você leu e aprendeu a se comportar assim. Você pode dar honra para outras coisas, eu dou honra para o Espírito Santo de Deus, porque é uma coisa que eu senti, eu vivi na pele. Eu me lembro também quando eu recebi o meu diploma ali, como eu me formei e alcancei a minha carteira profissional. A gente que vem de baixo sabe quão é importante, quão é difícil a gente alcançar. Para quem vivia com uma família sempre ali com dificuldade de formar, de se profissionalizar. Eu me lembro que o Espírito Santo falou algo no meu coração: eu te dei e eu vou te colocar em lugares altos, em nome de Jesus. Por causa do meu Espírito, por causa do Espírito de Deus que estava movendo, foi Ele que me deu perseverança para terminar aquilo ali, sabe? No meio do meu curso, eu me tornei pai, eu me casei, eu fiz tantas coisas, eu vi tantas pessoas desistirem da faculdade por muito menos, outros até mesmo alcançar uma aprovação ali na vida profissional, mas não ter ousadia de encarar a profissão. Espírito de covardia, às vezes, ali sobre aquela pessoa, sabe, de falta de revelação, da oportunidade, de quem ele é. Mas eu percebo o Espírito Santo nos levando, querido.
O Espírito Santo nos conduzindo e falando sempre conosco: olha, vai, eu estou contigo. Amém, queridos? Vai que eu estou contigo. Você nunca vai estar sozinho, querido. Diga: eu tenho o Espírito Santo. E nunca se canse de dizer isso. O Espírito Santo é essa presença amigável. Às vezes, quando eu estou indo para o meu trabalho, ou resolver uma situação, seja fácil ou difícil, eu falo: ô Espírito Santo, bom dia para você. E o pessoal do trânsito fica olhando assim, né? Deve ser esquizofrênico, bipolar, só pode, né? E eu fico falando sozinho no carro, e de repente, dependendo da canção que entra na rádio ali, eu já começo a chorar, e a presença de Deus vem dentro do veículo. Quem já sentiu isso dentro do seu carro? Diga amém. É assim ou não é, querido? É o Espírito Santo. Mas haverá um dia que o Espírito será retirado da terra, querido. Mas enquanto isso não acontecer, e nós não estaremos aqui, em nome de Jesus, quando isso acontecer, você precisa desfrutar do Espírito Santo, querido. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, na T29, tão gostosa, tão legal, tão impactante, sabe, onde o Espírito veio, sabe, o Espírito está nos enchendo, e a gente consegue perceber que não é só com um grupo, ou com um grupo XY, é um mover que o Senhor está trazendo em toda a igreja, amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele é a primeira coisa que Deus nos deu, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele sempre traz a beleza. O Espírito Santo, ele transforma o caos emocional, o caos físico, o caos espiritual. Ele muda o ambiente, ele coloca o peixe fora d'água dentro do aquário. O Espírito Santo, ele nos mostra aquilo que nossos olhos não veem. Muitas vezes a gente começa, quem gosta de pedir feedback aí para as pessoas que andam com você? Às vezes eu chego, eu tenho essa ousadia, essa coragem, né? Não é muito não, né? Porque a gente às vezes, né, fica com medo, né, do que o pessoal vai falar, né? E tem gente que não sabe falar em amor, né? Então você tem que saber com quem que você pergunta. Mas o Espírito Santo, ele consegue fazer com que você veja o que todo mundo está vendo e você não está vendo. Quer ver uma coisa que eu faço quando eu estou aconselhando alguém? Querido, vou te falar algumas coisas aqui com todo amor e carinho, dependendo do nível de intimidade, eu falo um pouco mais, um pouco menos, né? Mas no final eu falo: agora pede para o Espírito Santo te mostrar o que eu falei. Queridos, é batata. Se a pessoa orar, se essa pessoa realmente tem uma intimidade com o Espírito Santo, se ela consegue realmente caminhar fora das quatro linhas da religião, e sim se relacionar com o Espírito Santo, Deus vai descortinar aquilo que ela precisa ver, amém ou não? Então, queridos, olha o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Se somos seres espirituais, como viveremos sem o Espírito Santo, querido? Não faz sentido eu atribuir a minha vida a ganhar dinheiro e pagar boleto, a me profissionalizar apenas, a ser alguém que apenas honra a família, apenas, tudo é família. É um homem de família, tá, e aí? O que mais? Precisa ter um entendimento com a revelação maior de que é o Espírito Santo que vai te ajudar em tudo, inclusive na sua família. Às vezes nós nos deparamos, quem é pai, diz glória a Deus. Essa semana o Espírito Santo, a nossa célula Ágape, nos conduziu a orar por todos os filhos da nossa célula. Não sei porquê. Está acontecendo alguma coisa? Também não sei, nem quero saber. Só se você quiser me contar mesmo, se eu não souber, né? Mas do nada a gente estava lá, eu e minha esposa, e o Espírito Santo nos levou: olha, eu quero que vocês orem pelos filhos dos pais dessa célula. Eu falei: tá bom, Deus, eu já oro pelo João Pedro e pela Maria Eduarda, mas eu vou orar também. Aí o Espírito Santo no primeiro dia: não, você não entendeu, a oração é mais intensa, eu quero que vocês orem uma semana e jejuem por todos os filhos dessa célula. Isso é mover do Espírito, querido, é o Espírito nos alertando. Talvez, quem sabe, existem decisões na vida deles que vão precisar ser tomadas daqui para frente, e Deus procura alguém sensível ao Espírito para interceder por essas pessoas. Está me entendendo? Olha o quanto é importante você ter intimidade com o Espírito Santo. E nós vivemos uma geração, queridos, que não tem tanto relacionamento com o Espírito, tanta intimidade como poderia ter pelo Espírito, porque a primeira coisa que impede nós não termos relacionamento com o Espírito, diga comigo, o Espírito Santo é a minha maior experiência da minha vida. É a falta de entendimento dessas experiências.
Ontem eu falei aqui com os jovens, só são duas coisas que você vai levar daqui. O irmão Newton falou sobre aquilo que é valor, aquilo que tem importância. E sabe o que tem importância que você vai levar aqui dessa terra? O resto, seus advogados vão brigar aí para a partilha. Vai brigar não, vai ser consensual, amém? Né? Mas vai ficar aí para as traças comer. São duas coisas: as experiências que você teve e o galardão do que você fez por Jesus, amém, queridos? Eu fico imaginando eu chegando lá no céu e perguntando para os grandes homens de Deus: rapaz, como é que foi aquela sarça ardente lá, né? Como é que foi passar no meio do mar? Estava frio na hora lá, né? Rupiar, como é que é, mano? Eu fico imaginando, sabe? Rapaz, Zaqueu, como é que era aquela árvore lá? Como é que foi? Você roubava muito do povo lá, né? Publicando, né? Eu fico, experiências que tiveram, sabe? Queria perguntar para você, querido, com toda compaixão aqui, com todo amor e carinho, não quero te acusar, mas trazer um despertar para você. Qual a sua última experiência que você teve com o Espírito Santo? Responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você sentiu ouvir a voz do Espírito falando com você? Sabe, Deus. Eu estava uma vez no Parque Flamboyant, no Flamboyant Shopping, quer dizer, meninos conhecem muito, né? Alguns, e eu estava lá, e eu estava num dia muito ruim. Eu nem estava na nossa igreja ainda, eu congregava numa outra igreja, e eu queria chutar o balde, querido. Sabe, aquela coisa mesmo de, chega, para mim já deu esse negócio de Deus. Eu estava muito no início da minha caminhada cristã, enfrentando muitas crises mentais, de pensamentos diferentes, e eu falei com Deus, falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, Espírito Santo, fala comigo aqui. E eu comecei a baixar, tem uma orla lá, né, antiga, que é onde faz a árvore de Natal, coloca as coisas lá, e eu sentei naquela orla ali, naquele banco, eu curvei minha cabeça, comecei a chorar, e sentou uma mulher do meu lado e falou assim: eu estou contigo. Eu ouvi ela sussurrar no meu ouvido, de maneira muito clara. Eu continuei a chorar, e quando eu abri os meus olhos, eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Alguns vão dizer que é coisa da minha cabeça, mas eu sei a voz que eu ouvi naquele dia. Ah, foi um anjo, não sei. Eu sei que foi o Senhor falando claramente ao meu ouvido, querido. E aquele dia foi crucial. Eu falei: uau! Não é que existe mesmo, né? Como a gente às vezes, né, dá uma de Tomé, a gente vive tudo isso, mas não crê que existe de fato e de verdade. Então, o Espírito Santo, ele precisa ser uma coisa experimental, não só uma coisa que você escuta pregar. Rodolfo Abrantes conta uma história sobre tatuagem, bem legal. Ele tem muita tatuagem, né? Quem conhece, é o ex-vocalista dos Raimundos, né? E ele chega no espelho, ele abre os braços, né? E ele pergunta: onde é que eu vou fazer uma nova tatuagem? Não estou pregando aqui se é pecado ou se não é pecado, vamos avançar. Não vou fazer isso aqui hoje não. Eu estou falando da experiência dele. E de repente ele procura, porque ele tem tanta tatuagem que estava procurando tipo atrás da orelha, que caberia mais uma, né? E o próprio Espírito fala para ele: chega. E ele fica maravilhado. Ele não está mais preocupado se a tatuagem era pecado ou não era pecado. Ele ficou maravilhado com a voz que ele escutou, inédita, do Espírito Santo, querido. Olha que top. Quantas vezes você escutou essa voz? Quanto tempo que você não alimenta ela, sabe? Que você não busca, sabe, queridos? O Espírito Santo é para todo aquele que crê que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Então, se você confessou com a boca e creu com o coração, você tem o Espírito Santo em você, amém, queridos? Agora, existe uma outra questão, que é o transbordar do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo, é uma porção bem maior. Sabe, queridos, um jovem perguntou para mim esses dias dentro do carro: mano, eu queria tanto ser batizado pelo Espírito Santo. Falei: quanto você tem orado por isso? Um pouco. Falei: nos últimos 15 dias. Quantas vezes você orou: Deus, me batiza com teu Espírito? Nos últimos 30 dias. Quantas vezes você orou: me batiza com teu Espírito, Deus? Queridos, sabe, nós precisamos ter essa sede. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Você precisa desejar isso, querido. Eu fui batizado no acampamento de jovens há uns 10 anos atrás. Fui batizado em línguas, né? O que testificou o meu batismo no Espírito Santo.
E eu não lembro de nada no dia. Cada um tem a sua experiência, não tem um padrão, tá? Entenda isso. E aí, eu me lembro que quando eu fui batizado, querido, a partir daquele dia, algumas coisas começaram a ficar mais claras para mim. Eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ter visões de coisas que eu não tinha. Uma vez eu sonhei, já contei isso aqui algumas vezes, que eu estava subindo aos céus, eu já estava aqui na nossa igreja, e tinha várias pessoas subindo comigo, pastor Isaac, pastor Jairo, pastor Gilberto, Lenoir, né? Nessa época ele era meu discipulador, e pessoal subindo, e eu chegava perto do céu, como se tivesse um filtro, uma peneira, né? E quando eu chegava, o que tinha na minha mão só era vários diplomas, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações. E quando eu passava pela peneira, tudo virava fumaça. É uma visão que Deus me deu para a minha vida. Não estou falando que você não tem que se profissionalizar, não. Vai estudar mesmo, vai se capacitar, vai dar seu melhor. Deus vai te colocar entre os mestres e doutores, amém? Quem é perito no que faz é colocado diante de reis, né? Provérbios. Mas, para meu contexto, eu tinha um valor exacerbado para essas coisas. E depois que eu fui batizado, o Senhor me mostrou, se revelou em sonho para mim, que Ele tinha coisas superiores a me entregar do que canudos, amém, queridos? Então você vai ter essas experiências, se você clamar e ser batizado, coisas que vão começar a acontecer fora da lógica. Certa vez também eu estava andando, e o Senhor falou para mim, olha, eu fui na casa de uma pessoa, tinha recebido meu salário, e o Espírito Santo falou para mim, pega tudo que você tem aí, que você recebeu, e põe no bolso dele. Falei, poxa Deus, né? Calma aí, Espírito Santo, vai devagar, né? Deixa eu tirar pelo menos o dízimo para mim, né? E aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou com dó dele, ele deve estar passando dificuldade, por isso. Eu abri a geladeira dele lotada, melancia, aquela coisa abençoada, né? Aquela coisa maravilhosa. Assisti o filme com ele, né? Fui embora, na hora de entrar no meu carro, o Espírito Santo falou, vai fazer não? Entrega, confia, né? E eu fui lá, eu posso usar seu banheiro, mano? Fui lá no banheiro dele, né? Peguei o dinheiro, enrolei no papel higiênico e coloquei dentro do bolso dele. Deus mandou te entregar isso aqui. Coloquei dentro do bolso da camisa dele. Ele, amém. Falei, poxa, só amém, estou entregando tudo que eu tenho, né? Queria que eu falasse assim, obrigado, você é o cara. Não, brincadeira, né? E aí, eu fui para casa, queridos, mas o Espírito Santo, sabe quando você sente a alegria do Espírito Santo? Você sente, você está rindo, porque você não é você que ficou sem nenhum real aquele mês, né? Mas, queridos, eu fui para casa e nunca mais, durante muito tempo, fiquei sem saber o propósito daquilo, mas eu sei que naqueles meses em diante o Senhor me prosperou, tivemos dificuldades sim, naquele mês, algumas questões, mas depois, essa mesma pessoa me procurou e falou assim, naquele mês, eu tinha feito uma prova com Deus, essa pessoa era um pastor, e eu queria que o Senhor falasse comigo na minha vida financeira, que eu estava entregando o cajado. Eu falo, Deus, se o Senhor fala comigo até hoje, eu desisto de tudo, porque eu não suporto mais. E Deus me usou. Queridos, existe algo mais poderoso, existe causa maior do que ser usado pelo Espírito Santo nessa terra? Não existe, querido. Sabe, hoje o David, né, que é nossa família que a gente está trabalhando ali, que nossos vizinhos ali, barbeiro nosso, não pôde estar aqui, vai vir à noite, e aproveitar que ele não está aqui, né, e a gente percebe o quanto eles estão transformados, o quanto a conversa dele está mudando. Poucas semanas de Espírito Santo, a transformação já está acontecendo, amém, queridos? Então, tudo isso vem do Espírito, e a gente fica, uau, isso é muito melhor do que uma meta no serviço, isso é muito mais gratificante do que mais uma pós-graduação, do que um status, sabe, tudo isso é muito bom, do que trocar de carro, mas o que queima o seu coração, deixa eu perguntar para você, o Espírito Santo de Deus está queimando seu coração nesses dias, queridos? Porque é Ele que vai acelerar o seu ministério, é Ele que vai acelerar a sua vida financeira, é o mover dEle. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 2, versículo 38, que o Espírito Santo não é uma conquista, é um presente de Deus. Olha o que ele diz, e respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Cristo, você não tem que merecer coisa alguma. Você precisa apenas crer que o Espírito Santo vai mover através de você, amém? A única coisa que impede o Espírito Santo acelerar a sua vida é a justiça própria. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, nós nessa época estávamos sendo enviados, para pregar em Caldas Novas, em tantos lugares, Moçambique. Fui a alguns interiores de Goiás. E queridos, pensa num cara que jejuou. Pensa num cara que preparou a palavra com excelência. Pensa num cara que se... E eu subi no púlpito com aquela justiça própria. Deus tem que fazer aqui hoje. Hoje paralítico vai andar. Hoje cego vai enxergar. Hoje vai ser batismo do Espírito Santo, vai ser fogo puro. Eu chegava assim, com o peito estufado. Cheguei nessa reunião. E a hora que eu subi no púlpito, o Espírito Santo falou comigo: você não entendeu nada. Tudo isso que você fez é o que eu esperava que você fizesse, mas eu vou fazer por causa da minha palavra. Amém, queridos? Por causa do que eu fiz na cruz, não do que você fez. Queridos, eu fiquei travado uns 10 minutos lá em cima, até pedir perdão para Deus e conseguir me recompor, para ministrar da forma correta. Naquela noite, 13 pessoas vieram ali ao altar para Jesus. Foi um mover, mas antes eu precisei subir com o entendimento de que é pela graça de Deus. Sabe, eu vejo alguns casais às vezes querendo transformar o outro pelo próprio braço. Não, mas ele não muda. Às vezes um filho, uma filha, não, mas isso aí é a vida inteira. Puxou o pai, puxou a mãe. Sabe, queridos, eu falei inclusive lá na semana de oração pelos filhos, em vez de reclamar, em vez de ficar questionando, experimenta orar mais pelos seus filhos, amém? Experimenta pagar um preço. Nós oramos por tantas pessoas, nós clamamos, visitamos, e nossos filhos, e nossa primeira igreja, nossa primeira casa, nossa família. Sabe, queridos, os irmãos às vezes, alguns irmãos são batizados ali nas águas, mas não recebem o batismo do Espírito Santo, porque eles acham que para ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa estar num padrão muito elevado. Não, um dia eu vou ser batizado, quando eu for dizimista fiel mesmo, quando eu ofertar em toda reunião mais de R$100, não, quando eu não faltar nenhuma célula, aí eu vou ser batizado. Entendeu nada, querido? Se tiver revelação, que é pelo favor de Deus, você faz todas essas outras coisas, mas você crê que é pelo favor imerecido dele, que o Espírito Santo vem sobre você. Você crê nisso? Sabe, querido, isso é muito sério. Isso joga fora toda a justiça própria. E no mérito, na vitória, você acaba entendendo que é o favor de Deus na minha e na sua vida que faz toda a diferença. A Bíblia fala aqui em Lucas também, capítulo 24, versículo 49. Projeta para mim, por favor, Pedro. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Querido, presta atenção nisso. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é revestido de um poder sobrenatural, amém? Você começa a descobrir coisas que ninguém te conta. Sabia disso? Quando você começa a orar para algumas pessoas, Deus começa a colocar sentimentos, intenções. Olha, horas nessa área. Eu me lembro que nós tínhamos um jovem com muitos problemas com pornografia, com prostituição, só que ele não abria. Eu soube depois que o Senhor me revelou. E aí eu fui orar por ele, e Deus, olha pela área sexual dele. Deus, mas já estou orando. Ora mais pela área sexual dele. E aí toda vez que eu ia encontrar com ele, como é que você está, meu querido? Está tudo certo. Ih, mano, ó, decanta as nébias, rodava até no manto, né? Às vezes, né? Reputação impedindo a transparência, né? E queridos, quando você vai para a presença do Espírito Santo, tudo que está oculto é revelado, amém, queridos? E aí eu chamei ele para uma reunião de oração, olha que bênção. Nós oramos aqui e no final, coloquei as mãos sobre a cabeça dele. Eu não coloquei o dedo na goela dele, eu já sabia o problema dele, o Espírito Santo tinha me falado já. Mas o arrependimento só é genuíno quando há
espontaneidade. Se você colocar o dedo na goela, vocês são espirituais, está entendendo o que eu estou falando? Na garganta de alguém, para ele vomitar, sabia que o vírus não sai adequadamente? O ideal é você mesmo provocar o vômito. Não provocar, no sentido de você mesmo rejeitar o que está te contaminando. No mundo espiritual também é assim. Se você descobre, fala, eu sei, não tem mudança nenhuma. Vai trazer peso e acusação. E foi assim que aconteceu, quando nós viemos aqui para a presença de Deus, ele caiu aos prantos, sabe, ele chorava tanto, querido, ele chorava tanto, eu nunca vi alguém chorar tanto na minha vida, e naquele dia, ele foi curado do pecado sexual, querido, aquele dia, hoje é um homem de Deus, sabe, hoje é um grande homem de Deus, porque pelo poder do Espírito, os apóstolos passavam, e pela sombra dele as pessoas eram curadas, amém ou não, queridos? Você quer receber esse poder, querido? Diga amém. Olha que louco isso. E o pessoal se impressiona com a Marvel, né? Vai ler a Bíblia, você vai ver que tem muito mais do que Marvel. Sabe, queridos, é fantástico. A Bíblia fala que eles foram revestidos do poder. E a palavra poder na sua origem significa dunamis, dínamos. Poder, força, habilidade, poder inerente, realização de milagres, excelência de alma, poder e influência própria, poder e riqueza que crescem pelos números, poder que consiste e se baseia nas forças e nos exércitos, amém, queridos? Isso é o dunamis, esse é o poder de Deus, que faz alguém que era, sabe, alguém improvável, ser usado nas mãos de Deus, alguém que você olha do natural e fala, o que esse cara tem, mano? O que essa menina tem? O que essa senhora tem? Que é tão usada por Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela tem o poder do Espírito Santo, amém, queridos? Você precisa respeitar. Se tem Espírito Santo, está selado com o Espírito Santo, ei, meu irmão, respeita. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe, sabe? Isso é muito sério, sabe? Nós precisamos honrar o Espírito Santo. Por isso que nós temos ministrado aqui sobre temor com os jovens, a maneira que eu me posiciono, a maneira que eu me visto. Você quer saber se é pecado ou não? Em vez de perguntar para o André Valadão, pergunta para o Espírito Santo, amém, queridos? Em vez de perguntar no Instagram, pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que está minha roupa? Já fez isso? Eu já fiz. Espírito Santo, como é que está meu coração com a minha liderança, Espírito Santo? Tenha coragem de fazer essa oração. Espírito Santo, como é que eu sou como pai? O que eu preciso melhorar? Espírito Santo, como eu sou como teu filho? O que eu preciso avançar? Sabe, queridos, como eu sou como marido, Espírito Santo, me ajuda. A Bíblia fala em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ali, ó, agora ele vai me pedir minha ajuda. Agora ele vai, antes de marcar o psicólogo, ele vai marcar comigo, aleluia. Nada contra o psicólogo, está tudo certo. Mas antes de confessar para alguém, ele vai confessar para mim, para o Espírito Santo, amém, queridos? Isso é muito sério, sabe, queridos? E para caminhar aqui para o final, honrar é colocar em primeiro lugar. Honrar o Espírito Santo significa que a pessoa tem a primazia do seu tempo. Nós temos falado muito sobre oração, sabe, queridos, o Espírito Santo, assim como as pessoas que te amam, elas gostam de gastar tempo com você, amém ou não? Fala para sua esposa, queridão, ou para o seu marido, ou para o seu filho que você ama, e não gasta tempo com ela, se ela acredita. Ama nada. Você fica só trabalhando, é assim, não é? Você fica só fazendo as coisas, você fica só com os irmãos, é assim, não é? Não ama nada. Dia do meu aniversário de casamento, você não me deu nada, como é que você me ama? É assim ou não é? Quer tempo, quer valor. Sabe, queridos, o Espírito Santo é da mesma forma. Ele é uma pessoa, é uma trindade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que se alegra. Sabe, queridos, a incredulidade desonra o Espírito, mas a fé honra o Espírito e o levanta grandemente em nosso ser, amém, queridos? Quando você tem fé, quando eu converti, eu não acreditava em batismo no Espírito Santo. Esse negócio de lá, lelele, não sei o que lá, esse povo que está emocionado. Eles ficam falando essas coisas na cabeça dele, línguas estranhas, esse negócio todo aí.
E aí eu estava sentado, ali como está a irmã, aqui da minha célula, e minha mãe estava sentada do meu lado no culto. E adivinhe, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo do meu lado, queridos. Eu falei, minha mãe não está mentindo, né? Minha mãe não está fazendo esse teatro todo aqui, ela foi batizada mesmo, agora eu acredito. Então eu fui meio que Tomé, no sentido de crer no batismo do Espírito Santo. E eu demorei por isso, recebeu isso, porque eu tinha essa dificuldade de olhar do lado racional. Então a partir de hoje, creia nisso, o Espírito Santo quer transbordar em você, amém, queridos? Você vai receber o batismo nos próximos dias, ou quem sabe se você crê ainda hoje, amém? Sabe, queridos, basta você acreditar e entender que isso é um estilo de vida. A Bíblia fala que nós precisamos alegrá-lo e não entristecê-lo. Já estou finalizando. Como que eu entristeço o Espírito? Me relacionando com o pecado, com a lama. Sabe? Tem coisas que você vê e você se sente mal na internet, sim ou não? Tem cada vídeo que eu vejo, meninas de 13, 12 anos, bermudas até aqui, rebolando até o chão, fica assim, Jesus, eu me sinto mal, querido. Meu Deus, onde vai parar essa geração? Às vezes você vê uma tragédia, é o Espírito Santo, querido, falando, olha, filtra mais o que você assiste. É um filme, só um filminho de terror. Será que é só um filminho de terror? Ah, é só uma olhadinha, pastor. Eu sou homem, né? Só uma olhadinha. Será? Não é eu que estou falando, pergunta para o Espírito Santo. Uma vez eu estava indo almoçar com um pastor aqui da nossa igreja. Eu achei muito interessante a forma com que ele fez, né? Depois eu fiquei falando para ele, rindo da cara dele. Nós estávamos indo ali, próximo a Sevel ali, né? E a gente estava indo almoçar junto. E estava vindo uma loira, daquelas que para o trânsito. Amém, irmãos? Os solteiros falem amém. Amém, irmãos? Tem poucos solteiros na nossa igreja, né? Amém, glória a Deus, né? Pode ser a sua esposa, né? Uma loira aí, para o trânsito, quem sabe? E aí, do Senhor, né? Amém, em nome de Jesus. Não é essa lá. E aí ela veio em nossa direção. E a gente sabia, né? Aí ela estava vindo pela esquerda. E aí os carros tudo parando, né? Outros já batendo. E aí, aquela coisa que você sabe. Aí a gente estava olhando para a esquerda, conversando aqui. Pois é, mano, e as multiplicações das células vai acontecer. E nós viramos para a direita na hora, querido. Porque eu sabia que se a gente olhasse, a Bíblia fala que você já pecou em desejar. Sabe, queridos? Então, o Espírito Santo é sensível, querido. Às vezes você está numa equipe, eu me lembro que uma vez eu tocava bateria aqui na época, e eu percebi o Espírito Santo me mostrou uma pessoa que estava com o coração errado aqui na equipe. Olha, fala com ele, ora com ele. E eu tive a ousadia ali na hora, conversei com outro irmão, falei, vamos orar comigo ali com aquele irmão? E nós oramos ali, o Espírito Santo nos mostrou, e ele começou a chorar, e foi uma cura para toda a equipe ali naquela hora. Pessoas que nem se gostavam direito passaram a se gostar depois daquele dia. O que é isso? Mover do Espírito Santo, amém? Ele é sensível, sabe? Ele precisa que nós sejamos tenhamos um só corpo, tenhamos uma só visão e um só Deus, amém, queridos? Um só propósito, sabe? E para finalizar, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo quer acender em vez de apagar. Ele quer que você seja aceso. A Bíblia fala que havia 10 virgens, né? As prudentes e as nércias. E aí o noivo veio. 5 ficou. 5 foi com o noivo. As 5 que foram, tinha azeite no candelabro. Estava queimando, tinha fogo. Tinha boca falante. Tinha mãos erguidas. Amém, queridos? Tinha sede e fome de Deus, estava esperando o noivo, aleluia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Não estava com uma máscara tampada a sua boca. Às vezes eu penso que o diabo, ele promoveu a pandemia para evitar você de dar glória a Deus ainda mais do que já estava acontecendo antes, querido. Porque com a máscara é mais difícil ainda falar, é ou não é? Você está de máscara aqui, você está certo, tá? Não estou te criticando não. Eu estou dizendo que a máscara não tem poder de calar sua boca no mundo espiritual, amém, queridos? Quero convidar o pessoal do louvor e você ficar de pé agora. O Espírito Santo quer trazer um fogo, um avivamento no meio da nossa igreja, para que nós possamos viver essa aceleração, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga para ele, a aceleração vai vir,
Diga com mais fé. A aceleração já está vindo. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 fala: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, queridos, se tem algo que você tem vivido, que tem entristecido o Espírito Santo, muda de postura hoje, amém? Decide hoje: eu não vou mais assistir isso, eu não vou mais andar com essa pessoa. Às vezes é alguém, sabia disso? Toda vez que eu ando com essa pessoa, eu me distancio do Espírito Santo. A partir de hoje eu não ando mais com ela. Ah, está fazendo acepção de pessoas? Não, você está sendo inteligente no mundo espiritual, querido. Quando o avião está caindo, o que a aeromoça fala? Coloca a máscara primeiro em você, depois você cuida do outro. Tem gente que está preocupada demais com o outro, sendo que é ele que está morrendo. Você não vai ajudar ninguém na sua casa se você não estiver cheio do Espírito Santo, querido. Sabe, queridos, se eu quero a minha esposa avivada, adivinha quem tem que ser o primeiro que está avivado? Se eu quero os meus filhos aos pés do Senhor, adivinha quem é o primeiro que vai precisar estar aos pés, lá dentro de casa, para ele ver todo dia? Sou eu, né? Sabe, queridos, isso é muito sério. A Bíblia fala que nós devemos nos render ao Espírito Santo. Muitas pessoas, elas vão se apagando por N motivos, frustrações, coisas ministeriais que não deram certo, tantos motivos que vão apagando o Espírito. Ele vai embrulhando os sonhos, engavetando. Nossa, eu até queria avançar, mas eu já vivi tantas coisas ruins nas igrejas que eu passei, até na nossa igreja mesmo. Eu tive um líder, eu tive não estou te criticando, estou dizendo para você que se o Espírito Santo transbordar a sua vida, não há nada nem ninguém que pode parar o mover de Deus em você, querido. Pensa aí na pior ferida, na pior mágoa. Ei, ele é o psicólogo dos psicólogos, amém? Porque diferente desses profissionais, ele descobre o problema e ele resolve o problema. Ele não só mostra onde que está e fala: vai lá, se vira, você agora. Não, ele fala: deixa que eu te curo, deixa comigo, entrega. Você sabe, nós, durante muito tempo, nós, aqui na nossa igreja, nós lideramos às vezes um pouco, meio que com o nosso braço. Isso trouxe um peso na minha casa, a ponto de alguns familiares meus olharem para a casa do Senhor com um olhar desconfiado. Isso é só igreja, isso é só isso, não sei como é que vocês aguentam, porque eles não viam em nós a alegria do Espírito Santo. A gente queria fazer com o nosso próprio braço. De alguns anos para cá, queridos, nós descobrimos que é o Espírito Santo que está fazendo, a obra é dele. Então quando eu chego em alguém e falo, ele vomita aquele tanto de baboseira que ele está vivendo, e que eu também tenho as minhas, aquelas crises, aqueles demônios que não saem apenas como uma oração, é um processo. Eu oro ali, entrego ao Senhor, coloco aos pés da cruz e volto feliz para casa, porque quem vai fazer é o Espírito Santo, não é eu, aleluia. Oh, leveza que é, meu irmão, aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você: entrega tudo para o Espírito Santo nessa manhã, amém? Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você antes de nós cantarmos. Queria que você se rendesse ao Espírito de maneira absoluta. Pablo, como eu posso fazer para me aproximar do Espírito Santo? Pensa num casamento. Você entrega o que para o seu cônjuge? Da mesma forma é o Espírito: tempo, dedicação, zelo. E ele te devolve com uma alegria que ninguém entende, querido. Eu quero orar por você agora, Pai. Deus, se há algum irmão aqui nessa manhã, e eu sei que o Senhor já falou comigo até mesmo antes de subir aqui, que perdeu a alegria do Espírito, Pai, perdeu a fome, perdeu a sede, perdeu, Deus, o entusiasmo de te servir, perdeu, Deus, aquela alegria de vir participar do ministério na qual ele foi chamado. Ele faz só por fazer, ele faz porque, sei lá, eu vou lá. Perdeu a vontade de estar com os irmãos por causa de feridas, de frustrações. Oh Deus, que haja uma cura,
do Teu Espírito nessa manhã, Deus. Transborda o Teu Espírito, Pai. Nós não queremos ser apenas a habitação do Teu Espírito, nós queremos transbordar do Teu Espírito, Deus. E sabemos que é em homens imperfeitos como eu e como meus irmãos que o Senhor escolheu habitar, Deus. O Senhor poderia ter preferido outras coisas, outros lugares, mas o Senhor escolheu a nós habitar, Deus. Ore comigo agora, diga isso comigo, querido. Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu abro o coração, eu abro a minha mente, eu abro a minha vida, eu abro a minha casa, para que o Senhor me encha e transborde, a ponto das outras pessoas serem impactadas com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos adorar com essa canção. Feche os seus olhos, assim como Davi fez. Enquanto você adora, o Espírito move neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, é só você e Ele. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. Ele está aqui. O que era morte e vida se tornou o sacrifício. Sou faz arder Teu fogo em meu coração. Ele quer voltar a arder no seu peito a chama. Faz arder Teu fogo em Sopra, Espírito Santo. coração. Traga-nos de novo ao início. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Chama do Espírito Santo. Começa a arder no coração de cada pessoa aqui. Em meu coração. Sopra Teu Espírito, Deus. Se você crê, erga suas mãos e peça isso. Diga: Deus, eu quero, eu preciso do Teu Espírito. Teu fogo em meu coração. Precisamos de Ti, Senhor. Faz arder Queima o coração do Teu povo, Deus. Teu fogo em meu coração. Toda frieza, nós declaramos agora a falência. Toda comodidade, todo relaxo espiritual, declaramos agora o avivamento do Senhor em nosso meio, pelo fogo do Espírito Santo. Profetizo, Deus, sobre casa a casa, sobre cada casa, o incendiar do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Vem com Tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, Tu tens todo o poder. Vem com Tua chama Faz suas mãos. queimar, faz Nossas fogo mãos do levantadas, céu nós vamos fazer um clamor nessa descer. hora. Tu tens todo o poder. Sabe, queridos, Tu tens todo o como o poder. pastor acabou de ministrar aqui, Tua chama queima, existem pessoas frias faz diante fogo do céu Senhor. descer. Eu era uma Tu delas. tens todo o poder. Adorei Tu tens muitos todo outros o poder. Vem com e achava Tua que existia chama felicidade. queima, faz Queridos,
queridos, mas o ser maior que deve ser adorado está aqui neste lugar. E essa adoração, ela tem que partir de mim. Não adianta eu ir para outro lugar, eu buscar outros lugares. Faz fogo do céu Senhor, Ele está em descer. todos os lugares. Tu tens todo o poder. Então busque de toda Tu tens intensidade. todo o Aqui poder. nesse lugar tem pessoas que foram curadas. Tua chama Tem queima, pessoas que faz foram fogo do curadas céu porque descer. ela buscou esse fogo, Tu essa tens força. todo o Nós poder. precisamos Tu tens lutar todo neste o lugar, poder. colocar o fogo do Senhor na vida da nossa liderança, faz todo o porque céu através deles, descer. é por eles Tu tens todo que nós o recebemos, que nós podemos poder. ser cheios. Tu tens todo o E poder. nessa hora eu quero declarar sobre a vida do Bispo Jairo, da Bispa Núbia, do Pastor Pablo, da Pastora Miriam, do Pastor Isaac, da Pastora Patrícia, do Pastor Gilberto, da Pastora Andréia. Há neles uma vida de Deus, e através deles nós vamos ser cheios do Espírito Santo neste lugar. Então declare essa canção, todo o seu coração. Declara, igreja. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder. Faz arder Sobre cada lar, Senhor. teu fogo em meu coração. Vem com a tua chama, Jesus. Vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer. Diga, tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Pega suas mãos. Teu fogo em meu coração. Essa chama será alimentada cada dia mais forte. Esse é o seu desafio saindo daqui hoje. Alimente o Espírito. Aplauda o Senhor bem forte. Diga palavras que exaltam o Espírito Santo. Abra sua boca e diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Antes de nós orarmos aqui, finalizando, nós começamos aqui no AT29. Coloca o banner, por favor, Pedro. Dia 5 de março, nós faremos um culto do amigo aqui. O Senhor nos dará um rebanho novo neste lugar, amém? Eu queria que você, mesmo que não faz parte aqui do AT29 diretamente da reunião, você orasse e jejuasse. Nós vamos passar 2 semanas jejuando e orando. Temos uma lista de 239 nomes, amém, queridos? São 239 jovens, mulheres e homens que estarão com intercessores, 15 dias por eles, por esse culto, amém, queridos? Pablo, eu quero vir também, eu quero trazer alguém. Você é meu convidado especial, amém? Pode vir, nós vamos lotar essa igreja, nós vamos pregar o evangelho simples, céu, inferno, amém, queridos? Nós vamos fazer igual o João Batista, é chegado o reino de Deus na vida deles, e nós receberemos uma colheita poderosa em nome de Jesus. Quero pedir a sua ajuda, ore pelos nossos jovens, ore para as pessoas que serão convidadas. Isso foi algo que Deus nos direcionou a fazer, não foi algo nosso, humano. Então nós cremos que a vitória já é nossa, no nome de Jesus, amém? Você pode orar por isso agora então? Vamos orar, levante sua mão. Pai, nós oramos por esse culto do amigo, dia 5 de março. O Senhor já sabe quem serão as pessoas que serão encontradas, Pai. Por isso nós intercedemos por elas, pelos jovens que estarão à frente, jejuando, convidando, visitando, clamando, chorando aos pés da cruz por essas vidas, Pai. Eis que se levanta um povo intercessor, Pai, no nosso meio. E nós sabemos, Pai, que essas pessoas que estão afastadas voltarão. As pessoas que se perderam serão encontradas. E a que nem te conhece será encontrada com o Senhor, Deus. No nome
de Jesus. Oramos também pela recuperação completa do nosso pastor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Logo nós declaramos que ele já estará conosco aqui ministrando a palavra e alimentando o seu rebanho. Oramos também, Pai, pelo nosso domingo, pelo nosso almoço e pela cada família aqui que está representada, e pelo nosso culto de logo mais à noite, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja com você e sobre a sua casa, em nome de Jesus.